E aí, segunda série, beleza, meu povo? Gente, hoje vamos responder algumas questões, né, referentes aí ao capítulo 1, né, do livro 2 de vocês, as evoluções liberais. Já vimos estudando, né, a gente já vem estudando esse capítulo há mais de uma semana, certo? Vamos dar uma revisada hoje em algumas questões, mas precisamos lembrar de alguns assuntos. Por exemplo, esse momento, né, ele se passa no contexto pós-era napoleônica, certo? Quando ocorrem, né, as chamadas evoluções liberais, que é uma reação, né, às imposições do Congresso de Viena e o seu princípio de restauração, de equilíbrio, de retorno do absolutismo, né, e na tentativa de impedir o avanço das ideias liberais. Só que, ao mesmo tempo, isso foi um destrave delas. Elas vão começar a acontecer não apenas nos principais países onde a economia capitalista se desenvolvia. Elas vão começar a entrar, né, em grande parte dos territórios europeus, em mais de 52 territórios ou países, né, que se estruturavam, em alguns tinham características com governos autoritários, com um antigo regime ainda que permanecia, com o absolutismo, certo? Outra curiosidade desses processos revolucionários, né, é que eles vão ter como protagonistas não mais a alta burguesia, que vai conseguir aí conquistar, né, o poder político, que vai dominar as instituições e que, através do enriquecimento promovido pela Revolução Industrial, vai ajudar a desenvolver a ciência, vai ajudar a desenvolver aí, né, com a indústria, a tecnologia, vai começar a ir para outros países para explorar, né, a mão de obra barata através do início do imperialismo. Porém, né, a burguesia ou vai se chocar contra esses movimentos, né, ou vai se tornar aí uma grande desmobilizadora deles, né? E ela vai mostrar os seus limites revolucionários, que vai até a propriedade privada e principalmente, né, fazer com que esses movimentos não se chocassem contra os ganhos que ela conquistou, o poder político, né, e econômico da sociedade europeia e posteriormente, né, com a expansão do capitalismo nesse contexto mundial, tá? O que vai acontecer? Esses movimentos vão ter como protagonistas, né, a pequena burguesia, né, as classes médias, né, os profissionais liberais, os pequenos comerciantes e artesãos, né, o campesinato e também a nascente classe operária, né, que vai lutar aí por nacionalismo, que vai lutar aí por liberdades democráticas, por direitos civis, né, trabalhistas, né, e também, né, o nascente, né, socialismo, né, que inclusive esses movimentos vão inspirar, né, o crescimento dessas novas doutrinas sociais, né. Em 1848, o Marx vai escrever, no calor dos acontecimentos, né, que vinham acontecendo desde 1830, né, o Manifesto do Partido Comunista, né. Lembrando, né, que o termo comunista não foi criado por Marx, né. O termo comunista vem, né, de uma organização de trabalhadores ingleses que pediu aos dois intelectuais alemães, né, o Marx e o Engels, que estavam nesse presente momento na Inglaterra e apoiavam o movimento operário daquela região, a escrever uma plataforma de reivindicações, né, um programa político, né, para aquele partido operário, que se chama a Liga dos Comuns. É daí que vai surgir o Manifesto do Partido Comunista, para unir a luta dos trabalhadores, né, e se solidarizar internacionalmente com elas, tá bom? Então é nesse contexto que se desenvolve as evoluções aí de 1848. Elas vão ser chamadas de Primavera dos Povos, porque vai ser a primeira que vai acontecer de caráter global na Europa e vai influenciar as emancipações aí da América Espanhola, os movimentos de libertação de independências aí em quase toda a América, né? E também vai lutar por liberdades democráticas, por direitos civis, né, num contexto aonde, né, a população que vivia na América ainda era oprimida por muitos governos, né. Apesar dos movimentos de independência terem acontecido, as classes populares vão se inspirar por esses ideais e vão querer lutar por direitos sociais, né. Assim vão acontecer outras revoluções importantes nesse contexto, na Revolução Mexicana, né,
vai acontecer aí também no Brasil a Revolução Praieira, né? Vão acontecer movimentos, né, que vão lutar por esse tipo de direitos na América Latina também, tá certo? Então, vamos responder algumas questões referentes a esses assuntos, né? Eu vou colocar aqui a minha agenda de hoje para a gente ver o que vamos responder, tá bom? Ó, assistam o QR Code da página 644, é do capítulo seguinte, mas vai tratar do tema das revoluções liberais e do tema do próximo capítulo, para ir já treinando, certo? A sua relação com as unificações europeias, principalmente da Alemanha e da Itália, que vão se unificar apenas no século XIX e possuíam diversos territórios que inclusive tinham influência francesa, tinha influência holandesa, tinha algumas influências de uma outra territorialidade, certo? Nós vamos responder aí as questões de número 3 dos exercícios resolvidos, da página 629. Aí a pergunta fica, por que nós vamos responder um exercício que já é resolvido, né? Primeiro porque nós vamos comentar uma questão importante, né? A melhor questão do capítulo, a que ajuda a revisar boa parte da natureza dessas revoluções, certo? Que é a questão de número 3 dos exercícios resolvidos. Que apesar de só ter a letra lá colocada, né, não tem uma explicação concreta da questão, tá? Outras questões importantes que nós vamos responder é a questão 2 e 6, né, do praticando da página 630. Vou colocar direto aqui nas questões para a gente responder elas, certo? Abra aí o seu livrinho digital, vou abrir o meu aqui, certo? Caso não seja possível, abra o seu livro físico mesmo. Quem está sem livro, copia. É a questão de número 3, tá? Aqui, ó, do Eric Hobsbawm. No início de 1848, o eminente pensador político francês, Alex Tocqueville, grande nome aí, né? Grande pensador do século XIX na França, né? Historiador, né? Sociólogo, que vai fazer aí importantes trabalhos também no campo da economia política, né? Que vai escrever sobre a democracia na América, que vai escrever, né, sobre esse período aí em especial, né, que vai presenciar, né, as revoluções de 1848 e a Primavera dos Povos, tá? Ele vai dizer assim, ó, tomou a tribuna da Câmara de Deputados para expressar sentimentos que muitos europeus partilhavam. Nós dormimos sobre um vulcão. Ele está se referindo, né, à evolução do que poderia acontecer em 1848 das revoluções liberais que tinham sido, de certa forma, né, contidas pelo Congresso de Viena, né, mas que vai aparecer com uma nova roupagem, né, com novos protagonistas e exigindo reformas ainda mais importantes, né, como direitos civis, como a autodeterminação dos povos, né, e com bandeiras, inclusive, de caráter liberalista, né, liberal e socialista, certo? Os senhores não perceberam que esta terra treme mais uma vez? Porque está se referindo a uma segunda onda de revoluções, né, que se iniciaram se iniciaram no século XVIII, mas que não foram completadas porque as classes populares não conquistaram aquilo que elas queriam. Só quem vai conquistar aquilo que queria é a classe burguesa, né? A alta burguesia vai conquistar o poder, vai dominar as instituições, vai dominar os parlamentos, né, os poderes políticos da Europa, né? E também, né, vai conquistar a força econômica através do controle das propriedades privadas, né? E aqueles que não conseguiram vão começar através do rebaixamento do nível de vida, do aumento do preço dos alimentos, da grave crise que vivia a Europa, se põe em movimento de novo, certo? E esses protagonistas são o campesinato, são os trabalhadores urbanos, os pequenos proprietários, né? Os profissionais liberais e a nascente classe operária, certo? Ó. Sopra o vento das revoluções, a tempestade está no horizonte. Em 1848 foi a primeira revolução potencialmente global. Ele está se referindo que essas revoluções elas não vão acontecer nos países apenas centrais, né, do desenvolvimento do capitalismo europeu.
elas vão acontecer em praticamente muitos estados europeus que inclusive não tinham a influência aí, né, do capital, né? Ainda não tinham aí característica de desenvolvimento de um país capitalista e inclusive vão acelerar processo de industrialização em muitos lugares, né? Continuando. Foi a única a afetar tanto as partes desenvolvidas quanto as atrasadas do continente, aquilo que acabei de explicar, certo? Foi ao mesmo tempo a mais ampla e menos sucedida desse tipo de revolução. Opa, isso aqui é importante. Ó, apesar dessas revoluções serem espontâneas, terem um crescimento vertiginoso, né, se espalharem rapidamente, elas também foram, né, ligeiramente derrotadas. Primeiro porque não havia um processo unificador, né, que envolvia um projeto de sociedade, né? Não havia um programa comum, né, que unificasse aí operários, camponeses e toda, né, a pequena burguesia. Até porque o caráter social da pequena burguesia, que oscila num momento de crise, né, entre a pauperização das classes operárias, né, e num momento de prosperidade, né, aproxima-se da classe dominante, essa oscilação, né, vai trazer bandeiras diferentes, vai trazer projetos diferentes, e não havia, por parte da pequena burguesia, que dirigiu a maior parte dessas revoluções, com o apoio do movimento operário, um projeto de sociedade. Na verdade, esse projeto de sociedade vai ser pensado no calor da revolução, no calor das revoluções, né? Vai ser escrito aí muitas doutrinas sociais nesse período, né? O Marx vai dar início ao socialismo científico, né, explicando aí a importância dos movimentos operários, né? Inclusive, o manifesto do Partido Comunista vai ser escrito nesse contexto, certo? Outros movimentos vão aparecer de importantes também, como o socialismo francês, né, que o Marx vai chamar aí de socialismo utópico, né? Vai surgir também, né, nesse contexto os movimentos anarquistas, com a influência do Proudhon, com a influência aí do Mikhail Bakunin, né, com a influência do George Witkoff, né, e do Enrico Malatesta na Itália, né? E esses movimentos vão se inspirar nessas revoluções e vão pensar em um projeto de sociedade, coisa que elas não conseguiram almejar, tá? Então vamos dar uma lida aí nos itens. Ó, Érico Hobsbawm, A Era do Capital, 1848. A respeito desse contexto histórico, marcado pela chamada Primavera dos Povos, podemos afirmar que item 1. Na França, as barricadas foram empreendidas pelos camponeses, influenciados pelos ideais nacionalistas, né? E estas promoveram, após a tomada pelo poder, pelos rebeldes, a restauração. Da monarquia, o enfraquecimento do liberalismo burguês, né? A democracia representativa, em nome da democracia direta. O item 1 está falso. Pelo contrário, essas revoluções elas questionaram a ordem, né, do absolutismo. Em muitos lugares elas foram derrubadas. O absolutismo foi derrubado. Na França isso aconteceu, né? Foi instaurada aí a Segunda República Francesa, né? E posteriormente o governo de Luiz Napoleão, né, que apesar de ter apoio das massas, vai se transformar em um governo autoritário. Mas as revoluções de 1848, né, elas vão questionar, né, aí, as estruturas do antigo regime, né, vão dominar, né, do ponto de vista social as revoluções populares que vão acontecer, né, e o item A está falso. Pelo contrário, não vai enfraquecer o liberalismo, né, e a democracia. Pelo contrário, o liberalismo vai estar na ordem do dia, vai ser a principal reivindicação, certo? Desses movimentos. Então, o item A está falso. 2. A crise econômica que assolava a Europa, beleza, agravada por pragas, pela seca, prejudicou os camponeses, beleza, levando-os às ruas
com o apoio das novas ideologias baseadas nas ideias socialistas, né, divulgadas com a publicação do Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels em 1848? Verdadeiro, certo? É nesse contexto que o Marx vai escrever, certo? Anterior, né, e no próprio contexto, né, de reivindicação da classe operária nesse período. O Manifesto do Partido Comunista vai ser, né, uma plataforma de reivindicações propostas pela classe operária, né, inclusive para essas revoluções, para unificar as lutas a nível internacional, né? Apesar da classe operária não ter sido a principal dirigente dessas revoluções, né, ela conseguiu aí, né, divulgar o início das ideias socialistas. Então o item 2 está verdadeiro, certo? Item 2, verdadeiro. 3. As revoltas de 1848, embora tivessem se alastrado pela Europa, não tiveram repercussão no Brasil. Falso. Inclusive vão influenciar, né, a Revolução Praieira, que é o primeiro grande movimento que vai lutar aí no segundo reinado pela República, né, pelo direito de voto universal, pelo direito à educação, né, e principalmente, né, para que as instituições elas fossem mais democráticas, tivessem uma maior participação popular e o povo tivesse direito a mais empregos, certo? Então, o item 3 também está falso, tá bom? 4. As diferentes ondas revolucionárias da Primavera dos Povos tiveram em comum um espírito romântico, beleza? A ideia de nacionalismo, a importância dos homens que construíram a nação, né? A construção de barricadas, bandeiras coloridas e o ideal de liberdade, pondo em xeque o poder e a tradição da aristocracia europeia. Verdadeiro, né? Se uma das coisas que fez essas revoluções foi questionar o tradicionalismo, questionar os valores de nascimento, questionar os direitos de propriedade da aristocracia, né, e o absolutismo monárquico. Então o item 4 está verdadeiro. Item correto da questão, item B, 2 e 4. Anota aí, certo? 2 e 4. Agora vamos para a questão, se eu não me engano, a 2 e a 6 do praticante. Acho que a 2 e a 3 do praticante, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. 2 e 6. Essa daqui e essa daqui, tá? Vamos lá. É da PUC do Rio Grande da PUC do Paraná. As revoluções liberais burguesas inspiraram-se em ideais de intelectuais iluministas que muito valorizavam a razão, procurando explicações racionais, né, para todas as coisas. Está se referindo aqui ao John Locke, ao Voltaire, né, ao Montesquieu, aos ideais aí do iluminismo. Dentre estas ideias, as que mais estavam diretamente relacionadas àqueles movimentos revolucionários eram, vamos lá, a liberdade individual era um entrave ao funcionamento do Estado e deveria ser abolida? Falso. Pelo contrário, eles defendiam a importância da liberdade individual, certo? A liberdade como algo universal, mas também as liberdades individuais, né? Inclusive o John Locke vai dizer que esses direitos são inalienáveis, não podem ser retirados, certo? Então o item 1 é falso. Se o item 1 é falso, nós já eliminamos aí a primeira, a A, a B, já eliminamos aí a A e a B. 2. O Estado nada mais era do que o poder conjunto de todos os membros da sociedade, vírgula, poder este limitado. E aí, pontinho na 2. Segundo as revoluções liberais, sim. Certo? Vamos lá. O poder político deve ser indivisível e uno, pois somente assim pode atender às suas finalidades. Falso. Aqui já é absolutismo. Certo? O 3 também está falso. Então, também eliminamos aí o item D. Certo? Item A, B e D já foram eliminados. Só estamos entre o C e o F. Vamos lá. Em oposição ao antigo regime,
a centralização administrativa devia concentrar os poderes políticos? O item 4 também está falso, porque ele também defende o absolutismo monárquico, a centralização do poder político e não a sua divisão, tá? Então o 4 também está falso, o item D também está fora e o item E também. Agora vamos ver o 5. O mercantilismo deveria ser substituído pelo liberalismo, verdadeiro, né? O livre mercado, né? Em oposição a qualquer tipo de regulamentação, verdadeiro, certo? Item correto da questão, o item C, 2 e 5. Item correto da questão, 2 e 5, tá? Anota aí. Questão 2 do praticano, item correto da questão, item C, 2 e 5. Questão 6. Na origem das revoluções democráticas burguesas do século XVIII e XIX, encontram-se condições que envolvem o conflito entre os que poderiam denominar de forças de transformação, né, e as chamadas forças de conservação, isto é, de um lado havia o absolutismo monárquico, né, o princípio de restauração, os direitos de propriedade, né, e também tudo aquilo que envolvia o antigo regime, né. No segundo momento, havia a continuidade disso, só que em forma enfraquecida, né? E também o controle político, social, econômico da burguesia, da sociedade europeia nascente. Tá? Então, houve dois momentos desse processo. O momento do século XVIII e o momento do século XIX. Tá? Lá também haviam outras forças de conservação. Essas forças de conservação no primeiro momento era, né, o absolutismo e no segundo momento era a continuidade deste e o alvorecer da sociedade burguesa, ou aquilo como vai falar o professor Hobsbawm, a era do capital. Tá? Vamos lá. De um lado, as relações sociais estabelecidas, essencialmente em torno da terra, e de outro, um modelo de exploração baseado na posse do homem pelo homem. Pontinho na A, pode ser, está se vendo aqui no movimento camponês e da continuidade dos valores ou privilégios feudais, certo? Vamos ver os outros. Né? O direito de socialização da terra pelo proletariado agrícola e uma economia assentada predominantemente na agricultura. Também não, certo? Está se referindo aqui ao campesinato, né? E na segunda, a economia predominantemente agrícola. Não, a Europa já era industrializada, certo? Inclusive já iniciava-se aí, né, a segunda revolução industrial, né? Então o item C, o item B está falso. C. De um lado, o capitalismo agrário e industrial e as reivindicações da burguesia. De outro, os remanescentes da economia feudal e os setores privilegiados, representados pelo clero, pela aristocracia. Pode ser o C, certo? Pode ser o C. Pontinho no C. Até agora, o C é o mais correto, tá? Vamos ver os outros. O processo do poder real, que tende a organizar o Estado moderno e a permanência do exercício da justiça pelo soberano sobre seus vassalos? Falso. Está se referindo nos dois momentos a sociedade feudal, os privilégios, né, que ela possuía de propriedade, né, jurídicos, né, econômicos e políticos, né, e a sua continuidade por outros meios, o Estado absolutista. Tá? O item D também está falso. Item E. A resistência crescente dos camponeses, as exigências dos senhores, né, e o aparecimento de uma forma de transição entre a economia feudal e a economia agrícola capitalista. O trabalho escravo? Não. O item mais correto da questão é o item C. De um lado, né, o capitalismo agrário industrial, está se referindo aqui à movimentação que existia, primeiramente da alta burguesia e posteriormente do campesinato e do movimento operário, junto com os trabalhadores, os pequenos comerciantes, os profissionais liberais, né, que se juntavam aí na pequena burguesia e uma nascente classe média. Né? E de outro, né, a continuidade do antigo regime. Mas o item mais correto da questão
é o item também, item C, certo? Sexta questão, item C. Gente, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? Continue acompanhando aí as nossas aulas do CPM no YouTube, tá bom? Olhem a Agenda Edu, porque lá vai ter as diretrizes da semana, os calendários de postagens, tá certo? As atividades a serem feitas, né? Respondam as atividades que vão estar presentes na Agenda Edu, no portal site, desculpe, né? Porque muitos de vocês não estão fazendo para melhorar a nota GMA de vocês, né? E não cair aí, né? Porque vocês precisam dessa nota no final do bimestre. Então vão ser reagendadas as atividades, respondam, né? Não percam essa oportunidade, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.